presidente Suassuna, que tinha se valido da interferência de João Pessoa para alcançar o poder em 1924, articulou uma chapa, a chapa dos coronéis do epitacismo paraibano. É a chamada chapa dos 3 J's, para presidente Júlio Lira, que era chefe de polícia de Suassuna, para vice-presidente José Pereira, o coronel de Princesa, e para segundo vice-presidente José Queiroga, chefe político de Pombal. Dizia-se que essa chapa iria compor um esquema milenarista, quer dizer, um esquema que iria se perpetuar durante muito tempo, porque depois da indicação de Júlio Lira em 1928, viria José Pereira em 1932 e José Queiroga em 1936. Essa articulação foi, porém, vetada por Epitácio Pessoa. E também é colocado que o Epitácio está há muito tempo longe da Paraíba, né? Com cargos fora do Estado, ele se sentia perdendo um pouco o controle da política paraibana. Então, colocando um parente seu, uma pessoa de sua confiança absoluta, ele poderia voltar a ter esse controle maior sobre a política da Paraíba, né? Para não haver divergência entre as várias forças oligárquicas que ele controlava e que era assim, o grande chefe, né? E claro que o Epitácio prometia uma série de coisas para esses políticos, digamos, locais, a exemplo do Zé Pereira, e que ele não cumpriu com esse acordo. Mas aí ele foi uma raposa velhíssima, né, se a gente pensar dentro das articulações políticas, porque ele consegue eleger o João Pessoa. Ele consegue, mesmo João Pessoa tentando se rebelar das amarras do tio, né, quando ele começa a tomar determinadas atitudes que o próprio Epitácio reprime, né, ele é uma continuidade do epitacismo, digamos assim, mais moderna, mais urbana. Acabou-se o tempo em que rico não pagava impostos. Quanto mais rico, mais imposto ia pagar. Com parentes, sem parentes ou contra parentes, defenderei os interesses do Estado. E sem olhar para trás, edificarei uma Paraíba forte, apoiada nas pilastras de uma administração segura e moderna. João Pessoa vai fazer aqui, em ponto menor, aquilo que Getúlio depois vai fazer no plano federal. É um governo fortemente centralizador, é um governo autoritário, é um governo corporativo e é um governo modernizador. Para isso, João Pessoa recapitulou de maneira enérgica, de maneira, não diria violenta, mas firme, incisiva, aquelas funções que estavam nas mãos dos coronéis. A parte de arrecadação estava nas mãos dos coronéis. O que é que ele fez? Pegou os coronéis, começou a transferir de um lugar para outro, demitiu um bocado deles. Essa disputa, ela também fica bastante clara a partir do momento que o João Pessoa, quando assume em 1928, ele tenta romper com uma série de acordos de uma cultura política que já estava estabelecida, né, que é o rodízio de determinados grupos políticos no poder. Ele tenta barrar com isso quando, por exemplo, uma das coisas é que ele tenta limpar a chapa. Ele vai dizer que agora não seria mais possível uma reeleição de determinados candidatos que já tinham sido eleitos, que já tinham assumido, e que agora seria uma limpeza geral na chapa, né? Quando, na verdade, ele mantém a mesma prática, digamos assim, oligárquica tradicional, quando ele mantém o primo dele, Carlos Pessoa, como sendo, né, candidato à reeleição a deputado. E isso vai mexer profundamente com os políticos do interior, quando ele tira, por exemplo, o nome de Suassuna, quando ele mexe com a família dos Dantas no interior. Isso vai afetar por tabela a relação dele com o coronel José Pereira, que era um homem que mantinha esses laços de amizade e político com esses homens do interior, esses outros políticos, essas outras famílias, como Suassuna e como os Dantas, que são os grupos que vão estar envolvidos nessa disputa política mais acirrada de 28 até 30. Acho que as pedras não devem vir mais desse lado. Pode começar a vir pelo outro lado. Isso já foi providenciado, Excelência. Tem pouca gente trabalhando.
Põe mais operários, põe mais penitenciários também. Ele era uma pessoa insubmissa, ele era um reformador. Ele teve aqui, por exemplo, ele foi um governador que ele passou menos de 2 anos no cargo, mas ele, por exemplo, o sistema penitenciário deve muito a João Pessoa, as cadeias públicas, porque ele colocou os presos para trabalhar. Os presos trabalhavam no asfalto da Epitácio Pessoa, trabalhavam no asfalto, perdão, no calçamento, na abertura da Epitácio Pessoa. Os presos trabalhavam, faziam serviços de pedreiro, e quando João Pessoa, inclusive, foi assassinado, houve uma grande revolta nos presídios, porque ele era muito querido, porque ele tratava essa questão do preso como ressocialização, e não como você jogar ali dentro como um degredo a pessoa. Então, ele tinha essa visão mais humanitária, vamos dizer assim, em relação aos presos. Pois é, coronel. João Pessoa está arregaçando as mangas, dificultando a circulação de mercadoria entre os estados, colocando porteira nas divisas. João Porteira. Mas é motivo para alarde, não. Isso começou com uma briga entre os jornais A União, que representava a fala do então presidente do estado, João Pessoa, né? E o jornal de Pernambuco, o Jornal do Comércio, dos Pessoa de Queiroz. Na verdade, esse título, ou esse apelido de João Porteira, foi chamado pelo Jornal de Pernambuco em resposta às medidas tomadas por João Pessoa, quando assumiu o governo em 1928, de tentar barrar um pouco a saída dos produtos da Paraíba sem passar na alfândega, nos portos da capital. Ninguém pagava imposto aqui. Não é? O comércio, inclusive, estava desacelerado, as firmas de Recife tinham penetrado aqui, a Paraíba estava num estado de muita anemia, a Paraíba estava num estado de profundo empobrecimento quando João Pessoa assume o governo. Exatamente por isso. Aí ele estabeleceu o chamado imposto de barreira. Esse imposto de barreira significa exatamente a mercadoria só atravessar o posto depois de pagar o imposto. Ele montou um sistema de maneira a que a alíquota desse imposto era muito baixa em relação à capital, mas era muito alta em relação ao interior. Com isso, ele queria claramente o que conseguiu. É por isso que ele foi idolatrado aqui na capital, mas foi muito mal assinado no interior. Ele conseguiu deslocar o comércio dos estados vizinhos e do interior, onde os coronéis se articulavam com as praças vizinhas, de Natal, de Fortaleza, de Recife, para o Porto de Cabedelo. E também vai criar uma taxa sobre uma nova tabela sobre os impostos de importação, exatamente tentando dinamizar, a ideia seria dinamizar a produção manufatureira da Paraíba e não que as pessoas comprassem, né, do Recife. Por exemplo, para se ter uma ideia, né, um produto que ainda é bastante consumido, na época que a eletrificação rural ainda era muito pouca, né, a questão do querosene. Então, por exemplo, se você importasse esse produto via Porto de Cabedelo, pagava um imposto de 3%. Mas se fosse importar por terra de Pernambuco, se pagava 40%. Quero ver todo mundo doido, todo mundo se cagando de medo. Silveira Dantas, tá me escutando, cabra safado? Tá me escutando, Silveira Dantas? Vim pra te pegar e pra te degolar. Cadê você? Saia debaixo da praia, Silveira Dantas! Vem, seu macaco fujão! Vem que tenho muito chumbo pra encher teu bucho, safado! Há também o fato da invasão, né, da cidade de Teixeira pela Força Policial de João Pessoa, a tomada de Teixeira durante um dia. Depois a família dos Dantas, que era a família tradicional da região, retoma a cidade, onde os policiais, né, do Estado, comandados a figura máxima era o João Pessoa, porque era o governo do Estado, vão fazer uma série, né, de atos de barbarismo em Teixeira contra as mulheres, contra a invasão da cidade, a invasão da residência de Frank Dantas, que era uma figura tradicional dos Dantas, que tinha participado da revolta de 1912. Então isso cria uma grande animosidade entre ele e a família Dantas, né? Houve uma luta aqui aberta entre João Dantas e João Pessoa, por causa de perseguições à família Dantas, a quem João Dantas pertencia, de humilhações ao pai de João Dantas, Franklin Dantas, da prisão do irmão de João Dantas, que não
acharam que estava seguro aqui, mandaram para Zé Américo tê-lo lá em Piancó preso. Viu? Uma série de coisas que humilharam a família Dantas. João Dantas escrevia aqui, respondendo a tudo isso do governo. Mas chegou a um clímax que ele não teve mais condições de continuar aqui na Paraíba. Fechou o escritório e mudou-se para Olinda, para a casa de Caldas, que era o cunhado dele. Ele costuma regimentar gente e armas para a princesa. Dizem que o seu sobrado está abarrotado de munições. Não acredito que ele possa tanto. Mas não custa nada averiguar. Esse rapaz é um bocado insolente. Acho que está merecendo uma resposta. Excelência, eu gostaria de acompanhar as novas tropas que vão para o sertão. Zé Américo foi a grande figura do governo de João Pessoa. Talvez tivesse sido o único que contestava João Pessoa, que conversava com ele e colaborava com o seu governo. Ele estava no interior do estado dirigindo a tropa que nos combatia, a polícia. Ele estava em Piancó quando aconteceu isso. Vai escolher tudo. Vai escolher. Vamos. Quebra tudo. Aqui. Chefe. Eita, chefe. Parece coisa de comunista, chefe. E eu acredito que com a inteligência que ele tinha, ele jamais concordaria com isso. Depois se desencadeia um problema direto com o João Dantas, né? A questão da invasão de sua residência, a divulgação de documentos políticos, né? Principalmente débitos que o pai de João Dantas teria com o fisco, etc., e outras acusações de alguns atos de corrupção, e a insinuação, não se chega a divulgar nunca as cartas íntimas, como muito coloca que aconteceram, né? As cartas íntimas da relação de João Dantas com Anaíde Beriz. Mas há a insinuação no jornal de que essas cartas se encontravam na central de polícia, que as pessoas podiam ir ler. Então isso criou um conflito, que era um conflito no geral de política, mas que levou também para o campo pessoal. Quando apareceu João Dantas, que leu, logo pela manhã, a vinda de João Pessoa para o Recife, através do jornal União, ele viu no bonde, saltou do bonde, voltou para casa, armou-se. O cunhado acompanhou e veio para a cidade. E haja procurar João Pessoa. No sábado à tarde, a confeitaria estava cheia de gente. E o motorista dele ficou na porta, dando guarda. Armado, evidentemente, ele só foi com o motorista. O motorista estava armado, ele não estava armado, não. Depois apareceu uma história aqui de que ele tinha uma arma no bolso da cueca. Eu nunca ouvi falar de cueca com bolso, né? A pessoa não estava armada, não. Quem estava armado era o motorista dele, Antônio Pontes, né? Que na hora saiu. Foi namorar qualquer coisa, no sábado à tarde, aquela festa, os bondes circulando, o movimento medonho em Recife e tal. Aí João Dantas entrou, João Pessoa não o conhecia, tanto assim que João Dantas anunciou-se. Eu sou João Dantas. E atirou. João Dantas não estava só. João Dantas estava com um cunhado. Depois o inquérito revelou que o tiro fatal que trespassou o pulso de João Pessoa não foi dado por João Dantas, foi dado pelo cunhado. Nessa hora, quando foi disparado o primeiro tiro, Antônio Pontes despertou. Saiu correndo, entrou a toda na confeitaria Glória, mas João Pessoa já tinha sido atingido 3 vezes. Né? Aí foi Antônio Pontes que atirou em João Dantas foi ferido de raspão, foi preso ali e a partir daí ele vai para a penitenciária, onde será assassinado alguns dias depois. João Pessoa, sou João Dantas.